música e conhecimento. O sereno tem gente que está ruim, da manhã vai morrer do coração. O sereno tem gente que tá ruim, da manhã vai morrer do coração. Peguei a minha melhor roupa e me arrumei pra te encontrar. Não protege meu coração que insiste facilmente em te amar. Eu esqueci dessa lição de me tratar com mais amor. Restou um pouco de esperança, decidi que é pra lá que eu vou. Cheguei e tava tocando nosso som. Grave, bateu e doeu meu coração. Não sei se foi a canção ou minha decepção de te ver com outra pessoa. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem ela chorando, me pedindo pra voltar. Vou chorar, vou me acabar, vou dançar e tu pode me olhar. Vai com ela pra lá, vou passar. Vou chorar, vou me acabar, vou dançar e tu pode me olhar. Vai com ela pra lá, vou passar. Se tu me amas como falou, não rejeitaria meu amor, não faria isso comigo não. Se tu me amas como falou, não rejeitaria meu amor, não faria isso comigo não. Vou chorar, vou me acabar, vou dançar e tu pode me olhar. Vai com ela pra lá, vou passar. Vou chorar, vou me acabar, vou dançar e tu pode me olhar. Vai com ela pra lá, vou passar. Se tu me amas como falou, não rejeitaria meu amor, não faria isso comigo não. Se tu me amas como falou, não rejeitaria meu amor, não faria isso comigo não. No sereno tem gente que tá roendo, amanhã vai morrer do coração. No sereno tem gente que tá roendo, amanhã vai morrer do coração. Olá povo, olá pessoas, sou Adeluna e abrimos este segundo bloco da edição de número 99 do InterD, Música e Conhecimento, com Tu e Eu, de Duda Beat, com a participação de Sila do Coco. Isso aí foi um pedido do secretário de Cultura de Pernambuco, Gilberto Freire Neto, que a gente conversa com ele agora. Bem, secretário, a gente está vivendo há mais de um ano com a pandemia da Covid-19. E de que forma a Secretaria de Cultura tem lidado com isso, né? O que você poderia destacar? O impacto da pandemia em todas as cadeias de valor da cultura tem sido extremamente destrutivo. Foram paralisadas as atividades de produção cultural,
foram paralisadas atividades de fruição. Então, tanto uma ponta quanto a outra são fundamentais para a cadeia produtiva da cultura. A produção cultural está paralisada, em sua grande maioria, pela necessidade do afastamento social. Isso é gravíssimo, né? Uma vez que muitos dos nossos criadores, né, eles desenvolvem atividades que precisam, né, de um conjunto de pessoas, né, apoiando esse processo criativo, né? Isso tem a ver com a diversidade da cultura pernambucana, né? Isso tem a ver com todas as linguagens das quais Pernambuco possui representatividade, da cultura popular, né, das suas manifestações de raiz, né, mas também da gastronomia, da moda, do cinema, né? São estruturas que estão praticamente paralisadas, aguardando, né, a melhoria do cenário de saúde para que possam voltar em sua pleia de realizações. Ao mesmo tempo, a parte de fruição, com a paralisação das atividades de arena, né, com a paralisação dos teatros, dos cinemas, né, dos eventos, dos shows, né, isso também afasta muito, né, a visibilidade que Pernambuco sempre teve de suas atividades culturais, né. E pensando nisso, e aí de forma nacional, nasce a Lei Aldir Blanc, né, que é a única ferramenta que os estados possuem, os municípios também possuem a sua cota de participação nisso, para manter ativo a produção cultural e dar um mínimo de visibilidade a esses produtos que podem circular por meio digital. Não é a melhor forma, mas a priori é a única forma que foi discutida, aprovada e está sendo conduzida para fazer com que tanto a parte de produção quanto a parte de fruição cultural pudesse estar, né, ativa durante esse ciclo da pandemia. Então, a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, juntamente com os municípios pernambucanos, e isso é uma ação nacional, tem feito vários editais, são um esforço conjugado para manter ativo essa produção cultural, né, em sua diversidade, né? E aqui em Pernambuco foram mais de 2.000 projetos analisados e habilitados a receber recursos. Nesse primeiro ciclo da Lei Aldir Blanc, que finalizou em 31 de dezembro de 2020, nós apoiamos esses mais de 2.000 projetos, são 2.020 projetos, com um volume de recursos de mais ou menos 48 milhões de reais. Isso é um volume de recursos extremamente importante e considerável. Representa mais ou menos um ciclo completo de recursos da Secretaria de Cultura durante um ano, entre aspas, também normal, né? Então é um volume de recursos considerável e importante porque os produtos que estão sendo gerados a partir dessa ação da Lei Aldir Blanc, dessa aplicação de recursos, né, em sua grande maioria são belíssima qualidade, demonstram claramente o efeito positivo da aplicação desse recurso na atividade de produção cultural em Pernambuco. Nós estamos usufruindo desse material da melhor maneira possível diante do caos que se estabelece na paralisação dessas atividades, né, pelo afastamento social. E soma-se à própria Lei Aldir Blanc a continuidade das atividades de fomento da própria Secretaria de Cultura, né, dentro do possível, né? Nós temos aí o Funcultura funcionando, com limitações, é óbvio, mas funcionando e apoiando, aprovando projetos, analisando e aprovando projetos culturais, né, na permanência das suas atividades de fomento. E ampliando o prazo de execução de projetos, tentando facilitar a vida do produtor cultural à medida que essa paralisação forçada pela pandemia, ela impacta, né, de forma muito abrupta essas etapas claras de fortalecimento da cadeia de valor da cultura. Então, é isso que a Secretaria está fazendo. Ela está ampliando o prazo de execução de projetos, facilitando a vida do produtor cultural, digitalizando seus processos internos, para fazer com que essas pessoas que lidam com essas políticas de fomento possam ter a condição de permanecer ativas durante o afastamento necessário pela pandemia, né? Então, tem outras ações que são ações agora direcionadas às paralisações das atividades, por exemplo, durante o ciclo carnavalesco, que não existiu no ano de 2021,
foi feita uma ação emergencial importante, né, para contemplar, né, os produtores culturais, os grupos culturais que se apresentam, os artistas que se apresentam durante o ciclo carnavalesco. Né? Tem mais de R$2.600.000 sendo pagos a quase 500 grupos culturais que se apresentam durante o ciclo carnavalesco, que tiveram suas paralisações, né, e que evidentemente precisam dos recursos para manter vivo, para manter ativo a sua atividade de cultural importante para Pernambuco, dentro do ciclo carnavalesco. E agora a gente está esperando a sanção, né, dessa nova fase aí da Aldir Blanc. E você acha que, com a experiência, né, adquirida pela primeira fase, como é que vai ser o trabalho da Secretaria, né? Caso ela seja sancionada? Tudo indica que sim, né? Esperamos que sim, né? Pois é, vai entrar agora o segundo round da Lei Aldir Blanc. Estamos aguardando todo mundo com muita ansiedade a sanção presidencial. É óbvio que ela pode vir com vetos, total, parcial, pode voltar para o Congresso, né? A gente realmente não sabe o que esperar. Mas estamos todos acreditando que a Lei Aldir Blanc vai ter, obviamente, esse segundo round, essa segunda frente, que vai fazer com que os estados possam utilizar, os estados e municípios possam utilizar o saldo de recursos disponíveis em conta corrente, daquilo que não foi aplicado no ano passado. É um volume de recursos extremamente considerável para a cultura. Só que em Pernambuco nós vamos ter, com saldo do governo do estado e dos municípios, mais de R$50 milhões para essa cadeia de valor. Isso é um volume importante para o ano 2021. E imaginamos fazer a mesma coisa que foi feito no primeiro ciclo. Novos editais para contemplar quem, por acaso, tenha ficado de fora do primeiro ciclo. Isso é uma coisa importante a ser analisado. E, analisando os editais anteriores, identificar aqueles que melhor conseguiram aplicar, capilarizar esse volume de recursos que foi transferido, não é? Para que mais artistas possam usufruir desses recursos, mais grupos culturais possam se proteger dessa paralisação e que a gente continue com essa diversidade cultural pernambucana sendo protegida da melhor maneira possível durante esse ciclo nefasto do afastamento social pela pandemia. A Secretaria de Cultura tem diversos equipamentos culturais espalhados, né, pelo estado. O que tem sido feito nesse período em que as atividades estão praticamente fechadas ao público, né? No sentido de reequipar e melhorar a qualidade dos espaços e serviços oferecidos? É óbvio que há uma dificuldade muito grande do ponto de vista orçamentário e financeiro de se aplicar recursos durante esse ciclo fora das estruturas de saúde do Estado. O Estado fez uma opção por qualificar ao máximo suas estruturas de saúde, e é óbvio que todas as secretarias têm limitações no uso dos seus recursos orçamentários tradicionais num ciclo normal de convivência, né? Então há um foco muito claro na saúde dos pernambucanos, né, na vida dos pernambucanos, e a gente tem visto aí a boa repercussão dessas ações. Né? E a diminuição desses recursos disponíveis para as atividades culturais tem sido suplantadas por um foco estratégico, obviamente, na manutenção das atividades culturais, como já comentei, pelo uso de recursos da Lei Aldir Blanc e, dentro do possível, na manutenção dos espaços físicos. Tem sido feita manutenção na grande maioria dos nossos aparelhos culturais. Manutenção essa que é fundamental pela própria característica dos aparelhos, né? A gente está falando de museus que têm como primazia a manutenção do patrimônio pernambucano. Então, por exemplo, o Museu do Estado tem sido palco de manutenção, desde os seus jardins até nas estruturas, na cobertura, nas suas estruturas internas, né, para facilitar ao máximo a dinâmica e a qualificação desse espaço físico, que durante o próprio ciclo da pandemia, pelo afastamento das pessoas, ele gera, obviamente, uma necessidade até maior, e é curioso dizer isso, que o não uso dos aparelhos culturais, ele causa
tanto o transtorno quanto o excesso de uso. Então é importante o ciclo de manutenção se estabelecer da melhor maneira possível para que no retorno às atividades a gente tenha os aparelhos culturais disponíveis à população dentro da melhor maneira. Bem, a gente está vendo cada vez mais, né, a cada dia, a diminuição do espaço para a cultura em veículos de imprensa mais, digamos assim, tradicionais, né? O que é que você pensa sobre isso e como é que a Secretaria tem trabalhado para dar mais visibilidade às ações às ações e às realizações da própria Secretaria? As redes sociais, de maneira geral, elas criaram um novo canal de comunicação com a sociedade. Ao mesmo tempo que isso é positivo no sentido da capilarização da informação, muitas vezes a qualidade daquilo que circula ele é frágil, né? E nós acreditamos que bons vetores de comunicação, bons jornais, bons blogs, bons jornalistas envolvidos no setor tendem a qualificar a nossa diversidade pela própria característica da nossa cultura. É óbvio que a gente está vendo uma precarização nos meios de comunicação, e a gente fala isso de forma global, não é uma ação exclusiva de Pernambuco, mas pela tradição pernambucana, pela diversidade, pela riqueza de Pernambuco, é óbvio que a gente sente, né, cada vez mais a fragilização desse canal de comunicação. A Secretaria de Cultura ela possui na internet o seu espaço, né? Nós temos um espaço digital, um jornal digital chamado Cultura PE, que faz o caminho da difusão cultural, mas não tenho dúvida que o desejo é que esse canal digital ele seja só um pequeno vetor perto daquilo que a gente acredita que é o papel fundamental dos órgãos de imprensa, dos órgãos de comunicação, né, dos jornalistas e dos blogs, né, que fazem hoje um papel importante na difusão, na capilarização da informação qualificada cada vez mais, né, nos nichos específicos aos quais aqueles blogs participam. E é fundamental, pela diversidade, pela riqueza de Pernambuco, que tenhamos por trás pessoas competentes, né, analisando, julgando, criticando, né, aquilo que é feito e aquelas ações que são evidentemente trabalhadas dentro do ciclo de qualidade que Pernambuco merece. A cultura é um importante canal, né, para a geração de emprego e renda, de socialização e diminuição da violência, principalmente entre as camadas mais invisíveis ou desfavorecidas da população. Há políticas em curso da Secretaria de Cultura para minimizar esses efeitos da crise? De forma muito objetiva, o governo do Estado tem várias frentes em que cultura participa, né? Nós temos fóruns internos e externos ao próprio governo, que a cultura é um elemento importante, né? Todas as políticas de segurança pública no Estado, a gente está falando de algumas bem vitoriosas, né, que já transcendem governos, elas já refletem essa identidade e esse compartilhamento de atividades em que cultura participa, né? Participa gerando oportunidade econômico-financeira, gerando uma linguagem de paz, né? Você tem várias ações, tanto nos órgãos municipais quanto nos órgãos estaduais, que têm dinâmicas relacionadas à cultura. E nós somos parte de várias frentes, né, nesse sentido, não é? As próprias políticas de fomento às atividades culturais, o próprio Funcultura já tem, dentro das suas dinâmicas de fortalecimento, políticas de acesso relacionadas à territorialidade, relacionadas à política de gêneros, política de raça. Quer dizer, você tem aí já uma série de ações que transcendem a própria produção cultural em si, como elemento de fortalecimento de cadeias de valor, que tem no seu pilar, né, o olhar sobre o território, sobre o impacto daquela atividade cultural no território, para melhorar a vida das pessoas, para diminuir os riscos inerentes ali à segurança pública, né, à violência, né, dando efetivamente um olhar técnico àquilo que a gente acredita que é importante para que as cadeias de valor que transcendem a cultura, mas que fazem parte desse universo, elas se estabeleçam de forma bastante humanizada. Bom, tendo em vista
a situação da pandemia, né, atualmente, dificilmente a gente vai ter São João, o Festival de Inverno de Garanhuns, talvez até o Carnaval, né, 2022 esteja ameaçado nesse modelo que a gente tinha até o ano passado, né? A Secretaria tem algum plano para a realização de, digamos assim, versões alternativas desses eventos, com apresentações online, algo do tipo? É óbvio que o desejo de todos nós era a volta a uma certa normalidade dentro do possível. Claro que como agente público nesse sentido, né, um secretário de Estado tem que estar buscando boas referências, inclusive fora do Brasil, em algumas escalas que se assemelham ao nosso carnaval. Não tenho visto absolutamente nada acontecendo nessa escala, né? Existem claramente tentativas de se analisar em alguma escala, que não é nem próxima do nosso carnaval, a eficácia de estratégias para fazer com que essa certa normalidade volte para o showbiz, volte para os shows, volte para as atividades de arena, na sua maioria, né? Poucos exemplos positivos, alguns em análise, mas nada que se reflita na escala do nosso carnaval, que coloca 1 milhão de pessoas na rua. A gente tem visto recentemente uma atividade parecida com isso na Índia, que foi talvez o pior exemplo que tivemos durante o ciclo da pandemia. E hoje nós estamos vivendo na Índia uma complicação enorme de contaminados e de óbitos, pressionando o sistema de saúde, né? Exatamente numa escala parecida ao nosso carnaval, festas religiosas de rua, 400, 500 mil pessoas envolvidas, em uma escala terrível. E isso nos coloca à prova. A gente sabe que não vai acontecer no curtíssimo prazo nenhum tipo de atividade que se relacione por proximidade ao que a gente faz no Carnaval, no São João, né, num Festival de Inverno de Garanhuns, que é talvez o maior festival de cultura pop hoje do Brasil, sem sombra de dúvida, né, coloca 500, 600 mil pessoas durante 10 dias para conviver, né. É um tipo de atividade que provavelmente não vai ter a condição sem vacinação de acontecer, né? O nosso desejo é que aconteça o mais breve possível. Nós temos aí um FIG 30 anos para comemorar, né? Essa data e esse FIG 30 ele precisa ser comemorado por Pernambuco da melhor forma possível, mas as limitações nos impõem a criar outras ferramentas de realização. Está sendo sempre discutido pelo governo do Estado uma forma alternativa de manter ativa a cadeia de valor da cultura. Isso pode vir de forma com auxílio emergencial, como foi feito no Carnaval, né? A gente está sempre analisando a resposta do próprio produtor cultural, do artista, do grupo em relação ao que está sendo realizado pelo Estado, né? Mas talvez não na escala, talvez não mais em formato digital, né? Há também um certo cansaço no uso das lives como ferramenta de difusão, né? Foi excessivamente utilizada durante muito tempo como forma de atingir o público, né? Tem o seu efeito, mas é um efeito ainda limitado, perto da diversidade que representa o Carnaval de Pernambuco, o São João de Pernambuco. O próprio Festival de Invernos é um evento que tem mais de 20 palcos. Então imagina transformar isso numa ação televisiva, numa ação digital. É realmente um desafio absurdo, um desafio gigante, e talvez a gente não consiga atingir, né, nem de perto os objetivos, que são fazer com que as pessoas integrem, né, dentro de um ciclo de 10, 15 dias, né, uma fruição tão densa de atividades, né, que provavelmente pelo meio digital isso não vai acontecer, né? O humano cada vez mais precisa ser humano, e o humano tem a ver com o toque, tem a ver com dividir a mesa, tem a ver com outras ações que o mundo digital não vai nem perto nos ofertar, né? Então esse é o desejo da Secretaria de Cultura, fazer com que o humano seja humano cada vez mais, e que a gente tenha sempre o olhar de que o futuro nos reserva uma oportunidade de fazer coisas melhores, coisas maiores para a própria humanidade, de convivência, e que essa pandemia nos demonstre isso, né? Logo que ela passe, a gente vai ter certamente um momento de oportunidade de mostrar que o humano vai se sobressair em cima do humano, que a gente é muito mais humano do que digital,
e que o digital tem o seu espaço, mas ele não é o todo, ele é só uma parte, né? Então imagino que exercícios teremos pela frente, na tentativa sempre de manter a atividade cultural, né, dentro dos princípios de segurança, para manter o humano disponível, para cada vez mais ele ser humano. Secretário, uma última pergunta. Existe abertura ou articulação da Secretaria com a iniciativa privada, né, para o desenvolvimento da cultura, de atividades, etc.? Cada vez mais a gente percebe, primeiro, a limitação do Estado em tratar de todos os problemas. É fundamental que esse olhar seja um olhar de princípio. E segundo, que não há, pelo menos na cultura, condição de se fazer tudo sem se dividir o bolo, se dividir a responsabilidade, se dividir a produção, se dividir o fomento, se dividir o financiamento com a iniciativa privada. Pernambuco tem uma grandiosidade enorme, tem uma capacidade gigante de fazer coisas em escalas gigantes, né? Nós temos uma escala que é global. Os nossos eventos são eventos de escala global. E como eventos de escala global, existem desejos, né, de aproximação, né, de patrocinadores, né, de instituições, né, para participar, né, desse desafio que é produzir cultura em Pernambuco, pela diversidade de ciclos, pela diversidade de representações. A Secretaria de Cultura sempre tenta se aproximar e buscar a parceria privada. O momento não é um momento oportuno para isso. A gente não tem visto abertura durante o ciclo da pandemia nessas ações, mas acredito eu que logo após o ciclo, ou durante o final desse ciclo pandêmico, já com a vacinação mais avançada, a gente vai ter condição de se debruçar melhor sobre o desafio de dividir o bolo com a iniciativa privada e puxar para si a responsabilidade de coordenar, né, com um colegiado mais amplo, né, atividades culturais, principalmente relacionadas ao nosso patrimônio cultural, né? Museus e centros culturais tendem a ter na gestão privada um modelo mais profundo e melhor representativo de gestão, que gera mais eficiência na própria dinâmica que se estabelece no cumprimento dos princípios, no cumprimento dos objetivos, né, na condição de manter, preservar, difundir, divulgar atividades culturais, patrimônios, acervos, né, dentro das suas dinâmicas. Então são frentes como essa que a gente se prepara para esse ciclo final da pandemia começar a esquentar motores e tentar, na sequência, já buscar nas parcerias privadas, no financiamento privado, no fomento privado, na cooperação internacional, ações que fortaleçam nossas cadeias de valor, que certamente vão estar muito carentes, né, desse dinamismo, do dinamismo do consumo cultural, né? Uma vez que o foco da Secretaria hoje, pela pandemia, é manter a atividade de fomento, mesmo que num nível mínimo, mas manter as pessoas que constroem, que produzem cultura ativas, para que no momento que a gente tenha a condição de ter as atividades de arena disponíveis, a gente consiga fazer esse ciclo final, né, da entrega do produto cultural para a sociedade, né? Esse é o desafio pós-pandemia. Logo que a pandemia termine, a gente vai ter que buscar dentro da atividade cultural, porque a sociedade vai pedir isso, né, atividades de rua, atividades que promovam, né, o consumo e a diversidade dos produtos culturais pernambucanos para a sociedade. Bom, muito obrigado aí ao secretário de Cultura de Pernambuco, Gilberto Freire Neto, pela gentileza em nos receber e conceder essa entrevista. Eu também agradeço ao colega jornalista Marcelo Pereira, que colaborou aí com algumas perguntas. Valeu, Marcelo. Visitem nosso site www.interd.net.br. E vamos terminar com mais uma música pedida pelo próprio secretário. Até a próxima com Mindê, cantada por Martins. Se você tiver de sobra pra mim,
pose de quem não te lê. Mas eu leio sim, eu só não sei se você quer. Tu que tens essa manobra, eu não sei corresponder, meu bem. Me dê, me dê, me dê um motivo mais sincero pra eu não ter que amar você. Mas eu quero sim, eu só não sei se você quer. Minha configuração, meu lar, meu sal, minha consignação, meu ritual. Eu não sou mais minha solidão, você me traz continuação. Esse teu ar de me engolir, que eu tenho olhos pra te ver e mãos pra te aplaudir. Se você tiver de sobra um pra me subverter, meu bem, me dê, me dê, me dê. Eu que nunca fui tão certo, faço pose de quem não te lê. Mas eu leio sim, eu só não sei se você quer. Tu que tens essa manobra, eu não sei corresponder, meu bem. Me dê, me dê, me dê um motivo mais sincero pra eu não ter que amar você. Mas eu quero sim, eu só não sei se você quer. Minha configuração, meu lar, meu sal, minha consignação, meu ritual. Eu não sou mais minha solidão, você me traz continuação. Esse teu ar de me engolir, eu tenho olhos pra te ver e mãos pra te aplaudir. Se você tiver de sobra um pra me subverter, meu bem, me dê, me dê, me dê. Eu que nunca fui tão certo, faço pose de quem não te lê. Me dê, me dê, me dê. Tu que tens essa manobra, eu não sei corresponder, meu bem. Me dê, me dê, me dê um motivo mais sincero pra eu não ter que amar você. Mas eu quero sim, eu só não sei se você quer. Inter-D, música e conhecimento. Apresentação e roteiro, Adeluna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte.